Carl Sagan foi um renomado astrônomo, astrofísico, escritor e também divulgador científico norte-americano. Ele se tornou uma lenda e uma figura icônica no campo da ciência e também ficou conhecido por sua paixão pela exploração espacial e pela divulgação da ciência para o público em geral. O trampo de Carl Sagan inspirou gerações a se interessarem pela ciência e pelo cosmos. Sua habilidade de tornar a ciência acessível e cativante para o público em geral tornou-o uma figura muito querida e influente na história da divulgação científica. Sagan desempenhou um papel importante no desenvolvimento de missões espaciais, incluindo as sondas Voyager, conhecidas também como cápsulas do tempo cósmica, contendo informações sobre a Terra e a humanidade, e a missão Viking a Marte. Cosmos, em particular, também se transformou em uma série de televisão aclamada, alcançando milhões de espectadores em todo o mundo. O trabalho de Sagan não se limitou à divulgação científica, e ele também foi um defensor apaixonado ao ceticismo científico e também ao método científico. Ele alertou contra o obscurantismo, a pseudociência e argumentou que a sociedade deve abraçar a ciência como uma ferramenta para compreender o nosso mundo natural. Além disso, ele é autor de diversos livros populares, como Cosmos e Um Mundo Assombrado por Demônios. Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sagan descreve como caminhamos para a escuridão, no sentido mais figurativo do termo e do título do livro, é claro. Em 1996, Carl Sagan nos deixou, mas o seu legado e ensinamentos e também exemplo persistem até hoje. Em várias ocasiões, podemos aprender e absorver uma de suas previsões, e é a que mais se populariza hoje em dia. Sagan foi autor e coautor de mais 600 publicações científicas durante toda a sua vida, mas a previsão escrita em um livro é o que realmente ganha destaque atualmente. No épico livro que poucas pessoas teriam coragem de ler e que leva o título O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, Carl Sagan pintou um cenário sombrio para o futuro da civilização e especialmente também para os Estados Unidos. Ele previa um futuro distópico em que prevaleceria a desinformação e a pseudociência, levando ao ato de emburrecimento dos Estados Unidos em uma celebração da ignorância através da mídia em geral. Ainda que a previsão dissesse respeito especificamente ao futuro dos Estados Unidos, os temas de que tratam possuem um caráter muito mais universal do que propriamente dito nacional. E uma premonição geral da sociedade moderna também. E nós vamos ver e descobrir como isso aconteceu. Ele descreveu uma América onde indústrias chaves de manufatura seriam terceirizadas no exterior, resultando em uma economia de serviços e informações também. Em suas palavras registradas no livro, Carl Sagan explicou: a ciência é mais do que um conjunto de conhecimentos, é uma forma de pensar. Tenho um pressentimento sobre uma América na época dos meus netos ou bisnetos, quando os Estados Unidos serão uma economia de serviços de informação, quando quase todas as principais indústrias de manufatura terão escapado para outros países, quando impressionantes poderes tecnológicos estarão nas mãos de alguns poucos e ninguém que represente os interesses públicos conseguir compreender os problemas, quando os seres humanos tiverem perdido a capacidade de estabelecer seus próprios objetivos ou de questionar com conhecimento de causa os que detêm a autoridade. Quando apegados aos nossos cristais e consultando nervosamente nossos horóscopos com nossas faculdades mentais em declínio, incapazes de distinguir entre o que nos faz sentir bem e o que é verdade, e retrocedemos quase sem perceber a superstição e as trevas. Ainda que Sagan costumasse projetar visões mais otimistas, o trecho descreve uma possível sociedade distópica repleta de divisão, confusão, desconfiança nas autoridades e também uma separação cada vez maior entre os mais ricos e também os mais pobres, sob lideranças cada vez mais autoritárias e injustas nesse sentido. Nessa era abordada pela previsão de Carl Sagan no livro, o poder tecnológico estaria concentrado na mão de poucos, enquanto o público teria pouca compreensão, inclusive
inclusive, das complexidades envolvidas em todo esse processo. E como se essas palavras não fossem ameaçadoras o suficiente, Carl Sagan continua sua indagação apenas uma página adiante com outro parágrafo que é presumivelmente projetado para reduzir-nos a uma massa de pessoas assustadas e choramingonas. Minha preocupação é que, especialmente com a proximidade do fim do milênio, a pseudociência e a superstição parecerão mais sedutoras e a cada novo ano o canto de sereia do irracional mais sonoro e atraente, onde o escutamos antes, sempre que nossos preconceitos étnicos ou nacionais são despertados em meio a desafios de autoestima ou de coragem nacional, quando sofremos com o nosso diminuto lugar e finalidade no cosmos, ou quando o fanatismo serve ao nosso redor. Então, hábitos de pensamento conhecidos de eras passadas procuram se apoderar dos controles. A chama da vela escorre, seu pequeno lago de luz tremula, a escuridão se avoluma. Os demônios começam a se agitar então. O que é impressionante sobre toda essa escrita é a sua presciência quase clarividente. Mas como sabemos que Carl Sagan era cético ao extremo quanto a esses assuntos, podemos acreditar então que isso é apenas parte de um raciocínio mais lógico. E esse raciocínio lógico se mostrou correto em alguns pontos. Veja bem, embora estejamos em uma era do acesso, o verdadeiro poder de desenvolvimento não é nosso, mas sim de grandes empresas e pouquíssimas pessoas que detêm essa possibilidade de poder. Ainda no livro e no capítulo em questão que estamos analisando nesse caso, Sagan trata ainda de alguns fenômenos culturais americanos da época, como o programa de televisão Beavis and Butthead e o filme Debi Lloyd, que ele considerava exemplos da decadência intelectual dos Estados Unidos. Em suas palavras, podemos entender que o emburrecimento dos Estados Unidos é mais evidente na lenta degradação dos conteúdos substanciais da mídia enormemente influente. Nas frases de efeito de 30 segundos, agora reduzida a 10 segundos ou menos, as programações baseadas no mínimo denominador comum, apresentações crédulas sobre pseudociência e superstição, mas sobretudo numa espécie de celebração da ignorância. Assim, direto ou indiretamente, a previsão diz que a sociedade perderia a sua capacidade de estabelecer a sua própria agenda e que as pessoas não poderiam mais questionar criticamente aqueles que estão no poder. Em seu lugar, a superstição e a pseudociência se tornariam predominantes, praticamente é isso, mergulhando a sociedade em uma nova era da escuridão intelectual. Essa previsão também se mostra cada vez mais real, ainda mais em nosso contexto, especialmente pelo advento das fake news, grupos supersticiosos e inúmeras teorias conspiratórias que acompanhamos aqui nessa plataforma mesmo. Carl Sagan realmente nos alertou sobre um momento no futuro em que os empregos industriais parece que não mais existiriam. Mas de fato, há uma coisa que é difícil dizer, é que se Sagan também estava antecipando nesse sentido o impacto da tecnologia sobre esse mesmo deslocamento de empregos. A automação já tinha ocorrido em torno dos anos 90 e o computador estava se tornando uma força que crescia cada vez mais e, entre aspas, muitas pessoas estavam tentando enfrentar. Entretanto, ele fala sobre o reconhecimento de imagens e o impacto posterior de aprendizagem de máquinas em torno dessas tarefas em seus dias incipientes. Embora algumas previsões de Sagan sejam assustadoramente mais precisas hoje, é essencial lembrar que o papel do pensamento crítico e também do ceticismo, algo que Sagan defendeu ao longo de sua vida, realmente são importantes, ainda mais nos tempos que vivemos. A impressão que fica que ele gostaria que nós questionássemos, investigássemos e, mais importante, que não renunciássemos à nossa independência intelectual. A previsão feita 27 anos atrás, praticamente, não pode ser realmente considerada uma revelação mística, uma vez que vislumbrar o futuro distópico não é especialmente complicado também, né? Mas quando tem a riqueza de detalhes que Carl Sagan forneceu, aí fica num ponto um pouquinho mais complicado. A ideia de que o acesso tecnológico pode ser controlado pelas preferências políticas ou morais de uma minoria autonomeada
pode ser profundamente perturbador. O que podemos perceber por aqui, Sagan, com a sua grande sensibilidade e também inteligência, foi capaz de captar grande parte da essência das mudanças que começavam a se formar naquela época. Assim, o medo real mesmo é que a ignorância nascida do controle tecnológico será tão sutil, gradual e onipresente que nos fará deslizar para trás, em outras palavras, ou permitir também que a escuridão envolva o conhecimento de uma vez por todas. De tempos em tempos é bom consultar o que Carl Sagan deixou registrado em seus livros, pois escutar as vozes do passado pode ajudar a recordar e refletir mais sobre o que se pode melhorar em nossa sociedade atual. Valeu!